Copa do Mundo chegando e todo mundo se aproveita para tirar uma casquinha do Mundial que vai começar em novembro agora. E eu sou um desses casos, só que eu não estou sozinho nessa. Além do álbum e das emissoras de televisão que têm seus projetos preparados para a Copa, esse ano até a Netflix entrou nessa. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Salve, salve galera! Aqui estou eu de novo, dessa vez no meu escritório, aqui, monitor onde edito fotos, e vamos falar um pouco sobre o documentário que a Netflix lançou falando da Copa de 2002. E já vou dizendo logo, vai ter spoiler. Se não assistiu o documentário, assiste primeiro, depois eu envio o vídeo aqui. Mas assim, é um documentário muito bacana. É claro que a Netflix, né, e os outros canais, como os outros canais de TV, se aproveitando da proximidade da Copa do Mundo, que começa no próximo mês, eles lançaram esse documentário falando do título da Copa de 2002 conseguido pela seleção brasileira. E a maneira como é contada, ele traça esse documentário a partir da perda do Mundial de 98, de tudo aquilo que aconteceu na final, do problema com o Ronaldo. E aí o grande problema que foram as eliminatórias para o Brasil, né? Vale lembrar que na Copa de 98 o técnico era o Zagallo, e durante as eliminatórias nós tivemos 4 técnicos. Tivemos o Leão, tivemos o Luxemburgo, tivemos o Candinho e até então o Filipão, que chegou e assumiu a seleção, classificou para a Copa aos trancos e barrancos, né? E conseguiu o pentacampeonato. Então todo o material, principalmente o que é conseguido de bastidores da Copa de 2002, muitas das coisas é através do Belletti. O Belletti levou uma câmera e até vendo no filme, muitos dos jogadores têm essas câmeras, aquelas câmeras handcams que era muito normal naquela época, fazendo suas imagens, seus vídeos, né? E o Belletti filma bastante jogadores, filma conversa entre eles, filma até algumas preleções. São imagens assim muito raras, né? Mas no total não tem muito de surpresa do que é dito no documentário, porque já em 2002 a gente já vivia essa época da internet, né? A internet era incipiente ainda, mas os grandes portais de notícias como o UOL, IG e a própria Rede Globo, né? Ela tinha um acesso maior à seleção, e muito do que acontecia lá passava na televisão, no Globo Esporte ou nos jornais da emissora. Mas é muito bacana, assim, ainda assim, ver dramas, né? Como o drama que o Ronaldo viveu na final, né? Na véspera da final de 98 até a Copa de 2002, porque ali foi só o prenúncio, né? De tudo que estava para acontecer na carreira do cara. Se em 98 ele teve essa convulsão que levou o Brasil claramente à derrota, o time entrou abalado em campo, e repórteres e outras pessoas que participaram do documentário dizem isso, que era notório que o Brasil já entrou derrotado naquela partida, pelo aspecto anímico mesmo, né? O Juca Kfouri participa do documentário, Arnaldo Ribeiro, que tem o canal Arnaldo Tironi, falando sobre São Paulo, ele trabalhava na época na Placar e cobriu o Mundial pela revista. E fala que o Brasil entrou realmente, já perdeu o título na Marselhesa, né? Que é na execução do hino francês. E o Ronaldo, depois daquilo, teve as graves contusões, né? Principalmente a contusão que ele teve, acho que em 2000 e 2001, jogando pela Inter, né? Onde a patela do joelho dele praticamente pula para fora do joelho, né? E toda dúvida se voltaria a jogar futebol, né? E voltar para a seleção estava em segundo plano até, porque muitas pessoas diziam até que o Ronaldo teria dificuldade de voltar a jogar futebol, o que aconteceu, e aconteceu bem, né? Toda a volta por cima dele na Copa de 2002. E com isso eles vão com todo o molho, aí vão falando um pouco da convocação, eles falam bem da ausência do Romário, né? Romário tinha sido artilheiro do país na época, artilheiro do Campeonato Brasileiro, e ele foi deixado de lado pelo Filipão. O Filipão ele fez uma grande aposta, ele preferiu levar o Ronaldo baleado
a levar o Romário, que seria o dono da seleção, porque o Romário se sentiu dono da seleção depois da Copa de 2000, da Copa de 94, né? E ele foi ferido 2 vezes pela seleção, porque em 98 ele é descartado, né? Uma contusão que ele mesmo voltou a jogar futebol antes do final da Copa, então foi uma opção do Zagallo, talvez já pensando por essa questão comportamental do Romário, né? E deixou ele de fora da Copa. E o mesmo aconteceu em 2002. O Filipão, com todas as suas apostas, preferiu levar, por exemplo, o jovem Kaká, que era uma promessa, a levar o Romário. Mesmo no ataque, ele casou com o Luizão, porque o Luizão foi um grande atacante. O Luizão, inclusive, que tinha feito os gols, 2 gols no jogo contra a Venezuela, né, que classificou o Brasil para a Copa, naquela eliminatória complicadíssima, e o Brasil precisava vencer aquele jogo para se classificar. O Luizão fez 2 gols, e isso praticamente carimbou a passagem dele para o Japão e para a Coreia. Então o Romário foi um desses que ficou de fora, e não é mencionado no documentário, mas a gente não pode esquecer que o Alex, né, o Alex que jogou no Palmeiras, campeão da Libertadores pelo Palmeiras, e que no ano seguinte vinha fazer um dos maiores campeonatos brasileiros da história pelo Cruzeiro, né, e conseguiu a tríplice coroa, também foi outro que jogou a vida inteira com o Filipão e foi descartado na hora da eliminação, na hora da convocação. Ele teve até a chance, né, vamos dizer assim, que o Filipão teve mais uma chance, porque com a contusão do Emerson, que eles dizem, né, que eles mostram no documentário, a contusão no ombro que ele teve num rachão, jogando no gol. Por isso que eu digo, gol não é para qualquer um, gente, não se arrisquem. Ele machucou o ombro e no lugar dele foi convocado o Ricardinho, jogador do Corinthians à época. E aí, passando tudo isso, né, todos esses dramas, eles vêm falar da Copa mesmo, né, do jogo a jogo, das dificuldades que o Brasil teve durante o torneio, dos acertos, né, de jogadores que realmente se destacaram, mas eu vejo que é muito focado na visão sobre o Ronaldo, né, o que o Ronaldo fez, e o Roberto Carlos também. Sobre os outros jogadores é passado assim meio por cima. Eles mesmos não mencionam as grandes atuações do Marcos. Tem uma defesa fantástica que o Marcos faz na final, né, contra a Alemanha, que, por exemplo, não aparece no documentário. Mas aí, indo do jogo a jogo, falando do jogo da Turquia, estreia, jogo duríssimo, o Brasil sai perdendo, e os jogadores das seleções que jogaram contra o Brasil, das seleções principais, acabam entrando e comentando como foi aquele jogo, como que foi como que eles sentiram, como ficou a vida deles depois daquela partida. O Hasan Şaş, que faz o gol da Turquia, por exemplo, diz que até hoje ele é lembrado na Turquia por conta daquele gol que ele fez, que fez 1 a 0 para a Turquia, né? E o Brasil sofreu pra caramba. E conseguiu virar com um gol esquisitíssimo do Ronaldo, onde o mais lógico era ele entrar de cabeça e ele entrou de carrinho, empatou o jogo, e depois um pênalti mandrake, né? Que todo mundo fala, não, foi fora da área, e realmente foi fora da área. O Luizão sofreu a falta fora da área, mas o juiz deu pênalti e o Brasil ganhou o jogo por 2 a 1. Os 2 jogos seguintes foram jogos mais protocolares, vamos dizer assim. O Brasil pegou a China e pegou a Costa Rica, venceu os 2 jogos com facilidade. O Roberto Carlos disse que algo marcante para ele foi o gol de falta, né, que ele fez na Copa de 2002. Isso praticamente ele coloca como uma chancela, né, de grande jogador de Copa, né, o fato de ter feito um gol na Copa do Mundo, um gol de falta, com toda aquela força que o Roberto Carlos tinha para bater as faltas. E aí eles vão para as fases eliminatórias. No primeiro jogo o Brasil pega a Bélgica, um jogo dificílimo também, jogo duro. Até hoje tem um gol da Bélgica que ninguém sabe porque foi anulado. Na verdade o juiz marcou falta, uma carga do Wilmots em cima do zagueiro, do Roque Júnior, mas claramente não aconteceu nada. E depois disso o Rivaldo fez um gol e o Ronaldo no final fez o 2 a 0 e o Brasil garantiu a vaga para as quartas de final. As quartas de finais foram possivelmente o jogo mais difícil do Brasil na Copa. Difícil pelo adversário, era o adversário mais gabaritado, era o campeão do mundo que o Brasil enfrentaria até então.
Brasil pegou a Inglaterra, a melhor geração do futebol inglês, com Owen e Beckham, e teve dificuldades. O zagueiro do Brasil, o Lúcio, falha e o Owen faz 1-0, e ele fala de todo o problema dele naquele jogo, que ele não tinha dormido e que dias antes, né, tinha nascido o filho dele, o filho dele nasceu na Alemanha e ele no Japão disputando a Copa. E o Brasil depois conseguiu a virada, muito mérito do Ronaldinho Gaúcho, que fez seguramente uma das suas 3 maiores exibições pela seleção brasileira. Eu até coloco que foi a maior, mas tem o jogo do Brasil e Argentina na Copa das Confederações, num 4-1 que o Brasil fez, que também foi fantástico. Mas essa da Copa do Mundo foi sensacional. Primeiro ele dá o passe para o Rivaldo fazer o gol, depois faz o gol naquela falta que ele jura ter batido pro gol, mas eu acredito que ele quis cruzar aquela bola, e não, para não passar batido, ele foi expulso ainda no mesmo jogo. E o Brasil conseguiu a virada, e é legal os depoimentos dos jogadores, tanto do Owen como do Beckham. O Beckham diz que é um negócio muito curioso, que enquanto a Inglaterra vencia o jogo de 1-0, ele olha para o Ronaldo e para o Roberto Carlos e os dois estavam rindo dentro da área. E aquilo para ele foi prenúncio de que algo não ia dar bom para a Inglaterra naquele dia, e ele estava certo. Passando pela Inglaterra, o Brasil pegou a Turquia de novo, né? A Turquia que tinha saído do grupo do Brasil, tinha sido a estreia do Brasil da Copa. O Brasil foi para esse jogo contra a Turquia. E aí o fato principal do jogo, né, ou da preparação do jogo, é o fato da condição física do Ronaldo. O Ronaldo não estava bem, tinha problema no joelho, né, segundo ele era um problema muscular. E ele inventou de cortar o cabelo, patético, né, fez um corte horrível, deixou um chumaço de cabelo aqui na frente, que a molecada do Brasil toda copiou. E o Ronaldo fez o gol da vitória do Brasil, né, de bico. E o Brasil passou para a final contra a Alemanha. A seleção da Alemanha, que jogou contra o Brasil na final, está longe de ser a maior seleção da Alemanha da história das Copas. Assim, a Alemanha já teve seleções muito mais fortes, e aquela é até algo meio inexplicável de como aquela seleção chegou na final. Era um bom time e isso causava medo, né, na seleção brasileira, porque a Alemanha, muitas pessoas dizem que a Alemanha joga um negócio parecido com o futebol, mas que é extremamente eficiente. E até então era verdade. Hoje isso, e principalmente depois do 7-1, isso não é verdade, né? Porque há jogadores muito técnicos na seleção alemã, mas aquela seleção não era tudo isso. E o melhor jogador da seleção, então, naquela época não jogou a final, porque ele estava suspenso, né? O Bala que estava suspenso com o segundo cartão amarelo. E o Brasil jogou bem e venceu o jogo com certa facilidade. Eles conversam com o Oliver Kahn, e é engraçado que o Oliver Kahn, vendo o vídeo do gol que ele tomou, do primeiro gol onde ele bate roupa e a bola sobra no pé do Ronaldo e coloca a bola para dentro, é clara o desconforto dele em rever aquela imagem, né? Ele fala que aquela realmente foi um dos melhores torneios que ele fez, que ele estava muito bem naquele jogo e que falhou, né? E não conseguiu segurar a bola e tomou o gol do Ronaldo, e depois o segundo gol, uma jogada belíssima que começa com Cafu, Kleberson, o corta-luz do Rivaldo e o gol do Ronaldo, o gol do 2-0. Bom, e depois do jogo ele mostra um pouco do que foi a festa aqui no Brasil, né? Aquelas pataquadas lá da cambalhota do Vampeta e outras coisas mais. Mas é isso, é um bom documentário, um bom registro. Tem cerca de 90 minutos, tem por um jogo de futebol, e ele não é o único. Essa semana, acho que no dia 20 ou 22, a Globoplay lança um falando do Ronaldo Fenômeno. E também tem esse mote aí da sua superação que o levou ao título da Copa de 2002. Bom, por enquanto é isso. Para manter a tradição aqui, eu vou indicar um livro para vocês. O livro é A Magia do 10, né, que ele fala dos grandes jogadores que vestiram essa camisa, né, a camisa 10, que tudo isso começou com o Pelé, e vem falando de outros jogadores como Platini, Maradona, o Ronaldinho Gaúcho,
e jogadores que, mesmo que não tenham vestido a camisa 10, tiveram influência de camisa 10, como por exemplo o Cruyff, né, que eu já falei no vídeo anterior. O Cruyff sempre usou a camisa número 14. E aí ele tem algumas fotos de jogadores, como por exemplo essa foto aqui clássica, né, do Maradona. E que mais? Uma outra foto aqui bem, aqui um mural com Tevez, por exemplo, Seedorf, Zidane, entre outros jogadores. Vale a leitura. Eu vou deixar o link na descrição. Se você comprar pelo link da Amazon, pingam as moedas aqui para mim. Tá bom? Por enquanto é isso. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.